Olá, tudo bem? Eu tô super melhor desse resfriado brabeira que tinha me pego e agora eu posso apresentar uma melhor versão de mim para você, porque você merece essa melhor versão. E o tema dessa semana do nosso vídeo vai ser um tema que eu já tinha escolhido no momento que eu estava gravando o vídeo da semana passada. Culpa. Porque várias pessoas escreveram para mim dizendo assim, por que a gente não se dá o direito de fazer o que a gente gosta, o que a gente quer, achando que tem que cumprir um padrão, um formato, achando que a gente tem que fazer o que a sociedade, manda, mesmo quando eu não estou de acordo com isso, mesmo quando meu coração não concorda, mesmo quando não faz sentido para mim. E eu não estou falando de leis, eu não estou falando de você não cumprir as leis, eu estou falando de você poder cumprir o que faz sentido para você, lógico, sem machucar a natureza, sem machucar você, sem machucar o próximo, mas se dando o direito de vivenciar o que faz sentido. Porque a culpa, ela é um ótimo instrumento de manipulação. Pensa sobre isso, A mãe, por mais que as mães queiram o melhor para os seus filhos, eu não tenho dúvida disso, mas é muito comum a mãe usar uma chantagem emocional, fazendo a criança ficar com culpa caso ela não faça aquilo que a mãe entende que é o melhor. E esse sistema, as mães não fazem isso porque são maldosas, de jeito nenhum. As mães fazem isso porque aprenderam assim. E não aprenderam só com as suas mães, aprenderam com toda uma sociedade, com toda uma cultura. A culpa, ela foi instrumento de manipular povos, de manipular nações. Então, a própria religião, no passado, usou isso. E me atrevo a dizer que ainda continua usando. Mas não só a religião, não. A política, até as instituições, e até esse lugar onde o que é certo para uma mulher, o que é errado para uma mulher, o que é certo para um homem, qual é o papel que um homem tem que cumprir, que uma mulher tem que cumprir, todos esses arquétipos, que nos são impostos e que não fazem sentido pra gente, nos geram culpa. Porque tudo que a gente quer é ser aceito. Tudo que a gente quer é pertencer, é fazer parte. E quando a gente não está encaixado no padrão da nossa família, ou da nossa sociedade, ou de um grupo de pessoas que a gente preza, a gente se sente culpado. Então, existem vários níveis de culpa, Mas eu queria contar uma história que, para mim, ilustra assim, perfeitamente o que eu estou querendo passar. Há muitos anos atrás, eu atendi uma menina em consultório com a prática de alinhamento energético e ela tinha uma família com sobrepeso. Ela praticamente não conheceu o pai, porque a mãe se separou do pai quando ela era muito pequenininha. E ela ficou, então, convivendo com a família, a própria família e a família da mãe, principalmente, Então, os avós, os tios, E todo mundo tinha sobrepeso. Era uma condição da família, Como um todo. E, inclusive, os irmãos dela. Como ela deve ter puxado mais a família do pai, a genética do pai, e depois ela me disse que realmente o pai dela era mais magro, assim, tinha um corpo mais esguio, ela era muito magrinha. E a maior tristeza dela era não se sentir fazendo parte do contexto da família. Com certeza ela tinha mais saúde, porque o corpo dela estava mais apto para absorver saúde, mas ela não se sentia encaixada. Essa menina fez de tudo, tomou tudo que é tipo de vitamina, comia pra caramba, fazia uma super alimentação e não conseguia engordar. E ela tinha uma tristeza profunda, ela se sentia extremamente culpada quando a família dela estava fazendo dieta, as irmãs, a mãe, querendo emagrecer e tal, e ela se sentia absolutamente culpada por ter aquele corpo. Então, imagina, a que ponto a culpa pode chegar. Ela estava fazendo mal à saúde dela porque ela queria se sentir
pertencendo àquela família, àquele núcleo familiar. Então, seria interessante fazer esse tipo de pergunta. Quantas vezes você se machucou? Quantas vezes você se feriu? Porque você estava com culpa de ser quem você é. Ou de fazer o que faz sentido para você. Quantas vezes você não se permitiu ser você por culpa? Porque você não estava encaixado num padrão que parecia o padrão correto, né? Então, a culpa é um instrumento de manipulação nosso, né? A gente com a gente mesmo, a gente com o outro, a sociedade com a gente. E seria muito importante que a gente começasse a pensar o que é bom para mim, o que faz sentido para mim. E, de novo, né, eu uso esses parâmetros. Se não faz mal para mim, se não faz mal para a natureza, se não faz mal para o outro, não deve ser nada tão ruim assim. Né? É que as pessoas têm formas diferentes de pensar. As pessoas têm formas diferentes de sentir. E, às vezes, o que é óbvio e maravilhoso para um não é para outro. E quando a gente não se permite vivenciar o que faz sentido, e mais do que isso, quando a gente se sente culpado por querer isso, a gente está atrofiando o nosso ser. A gente está comprimindo a nossa verdade, né? E, além disso, fazendo muitas vezes escolhas que não condizem com o nosso caminho, com a nossa estrutura, com a nossa missão nessa terra. Tudo por culpa, né? Quão importante é manter essa culpa no seu campo para que você se sinta incluído, pertencente? Vale a pena? Que preço é esse que você está pagando, né, para não se permitir ser você e se culpando por isso? A culpa pesa, a culpa machuca, a culpa adoece. Uma vez eu ouvi uma frase que a culpa é um saco de pedras que a gente carrega para cima e para baixo sem função nenhuma, né? Então, para que carregar esse saco de culpas, essa mochila de culpas nas suas costas? Para quê? O que você ganha com isso? O que você aprende com isso? Né? Olhar para dentro e saber o que se quer, quem se é, exige uma grande coragem. Coragem, inclusive, para assumir os seus desejos, as suas vontades, a sua verdade no mundo, né? Quem você realmente quer ser. E essa coragem vem da vontade de ser feliz, né? Então, quando você se sentir culpado por alguma coisa, olha para dentro e pergunta: essa culpa é minha? Né? Eu estou me sentindo culpado por quê? Porque eu não estou me permitindo fazer algo? Ou essa culpa eu comprei por conta de algo que eu ouvi os meus pais dizerem, por conta de algo que a sociedade me mostrou que assim é o correto? Né? Essa culpa vem da onde? Culpa de quê? Para quê? Para que serve essa culpa? Para que serve? E não por quê, mas para que serve? Né? O que você ganha com isso? O que você aprende com isso? Então, dar-se o direito de buscar aquilo que faz sentido para você não é ir contra alguém que você ama. Dar-se o direito de fazer um movimento, de escolher alguma coisa que te faz bem, de novo, se não machuca você, se não machuca a natureza, se não machuca o outro, o que de mal tem nisso, né? Eu sei que não é um assunto fácil, em 10 minutos não vou conseguir falar sobre ele totalmente, mas pensa sobre isso, tá? Esse é o recadinho que eu quero deixar para você. Culpa para quê? Culpa para quê? Tá bom? Então, um beijo enorme para você, um ótimo final de semana, né? E se liberta da sua culpa. Tá bom? Ela tá aí. Se ela tá aí, ela não tá te ajudando, não. Tá bom? Um beijo enorme. Tchau, tchau.